Então é necessário que possamos manter um equilíbrio, esquecendo nossos problemas do dia a dia e procurando conversar com Deus. Então, o mais importante é o que todos nós vemos fazer aqui, é conversar com Deus, procurarmos a nossa paz interior, não é? A solução para os nossos dia a dia. E tudo depende de nós mesmos. Certo, meu Deus? Então, aproveite, medite, converse com Jesus. Hoje nós temos nosso irmão Cristiano. Hoje nós temos aqui a presença do nosso irmão Rinaldo, nossa irmã Cristiana, do Nina Noeira, Centro Espírita Nina Noeira, lá do Jiquiá. Rinaldo irá fazer a palestra dentro do tema do Evangelho. O tema será a paciência, que nós estamos precisando e muito, todos nós, não é? Então, meus irmãos, vamos aproveitar esses minutinhos para nos harmonizarmos, fazermos a nossa prece inicial com a nossa irmã e a prece final com a nossa irmã amada. Fechemos nossos olhos para que possamos nos concentrar, não é nada místico, apenas para que possamos não nos desviarmos a nossa atenção, que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecidos por mais um dia que tivemos a oportunidade de vivenciar e fazer dele algo diferente em nossas vidas. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, numa casa de oração e de trabalho, reunidos em nome do Mestre, para virmos em busca de esclarecimento, de entendimento da tua doutrina. Então agradecemos por estarmos aqui e pedimos ao Pai Maior, ao nosso Mestre, à equipe espiritual da casa, aos mentores e guias, amigos do palestrante da noite de hoje, para que possam intuir da melhor forma, para que ele possa usar da sua palavra, atingindo o coração de todos nós, com o entendimento da palavra que será proferida no noite de hoje. E assim, com esse agradecimento, passamos a palavra do dirigente do trabalho para dar por iniciada a reunião da noite de hoje. E assim, amado Mestre Jesus, com esta prece, Pai, pedimos permissão para dar por início os nossos trabalhos da noite de hoje. Muita paz para todos nós. Assim seja. Meu nobre e ilustre irmão Rinaldo, lá de Maria Emanuel, é todo seu. Oi. Caríssimos e amados irmãos, que o Mestre, o Divino Mestre amado Jesus, esteja conosco. É sempre assim que trago o abraço fraterno de todos que fazem o Grupo Espírita Nina Aroeira, sediada à Rua Bezinha, 167, lá no bairro do Jiquiá, Recife, próxima à antiga fábrica do Yolanda. Quando exortamos um trecho do Evangelho que nos fala sobre a paciência, é necessário, e eu pediria licença a todos, para que atentamente ouvissem o trecho, que eu vou pedir licença para que a Cristiana possa ler. Ouçamos todos nós o que os Espíritos nos trouxeram sobre a paciência. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreis, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor, aqui para a glória no céu. Sede pacientes,
A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova nossa paciência. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 ninharias que são alfinetadas, que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se repreender, enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. No Espírito Amigo, Le Havre, 1862. Em meados de 1862, nos passa a espiritualidade amiga uma mensagem belíssima como esta, de cunho moral elevado e que nos faz observar a necessidade de olharmos para nós mesmos. Falar da paciência à criatura humana e falar que se liga à resignação, fica parecendo que nós temos que ser obedientes a uma dor severa que será infligida a nós. E não é bem assim. Nada é imposto. A doutrina dos Espíritos nos esclarece que Deus não castiga ninguém. Palavras sábias do Espírito quando diz que o homem veio apenas sofrer as consequências das suas próprias inconsequências. Por isso o mundo, o nosso planeta, que víamos há instantes, em tempo real, belíssimo, de lá do cosmo, ou seja, um satélite desse filmando a Terra de lá para cá, cintilante, em tempo real. O homem soube mergulhar no íntimo do micro e vai até o macrocosmo, mas não consegue remover de si a ignorância, o que é pior, limitado, porque quando nós começamos a dizer ao outro como ele deve pensar, nós estamos limitando os outros. Eu escuto muitas vezes na casa espírita, no atendimento fraterno, pais, mães, chegando para mim dizendo: eu faço o atendimento lá na casa, assim como outros confrades e confreiras que fazem. Inaldo, como é que eu faço para fazer esse menino acordar para a realidade da vida? E eu cá comigo pensando: meu Deus, eu louco que ele não acorde, porque uma realidade falsa, ilusória, é a visão do pai e da mãe, que é estreita. Eles são limitados e querem limitar a criança. Olha que absurdo. Parece que nós queremos desobedecer às ordens maternas e paternas. Não é isso. Muitas vezes eu vejo as mães dizerem: seu Inaldo, pelo amor de Deus, diga esse menino para ele botar os pés na terra. Eu digo: eu não sei se Deus quer que ele bote o pé na terra. Vai ver que Deus quer que ele viva voando, que ele volite. E a senhora quer que eu limite a criança? Eu vejo mãe: você parece um sonhador. Deixe o menino sonhar, deixe ele imaginar, deixe ele ter como os limites os céus, para que ele possa desprender a vontade de sair dessa carcaça imunda que ainda somos necessitados de usar. Ainda somos necessitados, mas que não seremos. Mas para isso,
é preciso comungarmos. Comungarmos. Não estou mandando ninguém pensar como eu penso, não. É comungarmos com o pensamento sobre o tema. A paciência. Que imagine, eu faço sempre essa alegoria, já fiz uma vez aqui. É o sujeito que chega na terra, na frente da sua casa, faz um buraquinho. Aí pega uma... Já viram uma semente? Ou um caroço de jaca? Vocês acreditam que naquela minúscula semente sai um tronco desta grossura, com cada jaca fenomenal, com um sabor magnânimo? Quem gosta de jaca aqui sabe o que eu estou dizendo, é todo mundo. É 100%. Rapaz. Quem não gosta de jaca, bom sujeito não é. Ou ruim da cabeça, doido. Quando nós começamos a entender que o sujeito faz aquele buraco na terra, põe aquele minúsculo caroço, que tem que morrer. O caroço tem que morrer. Aí ele tapa, e como ele não tem em seu coração a paciência, ele senta e diz: agora vou esperar um pouco, que eu vou comer jaca. Ah, vai. Ele tem que aguardar o quê? Os parâmetros naturais, ou seja, a natureza se fazer presente. A semente tem que morrer, apodrecer e dela germinar lindas raízes que irão se findar assim, se enfiar na terra, buscando nos liames necessários tudo que ela precisa para erguer, soerguer um minúsculo caule, que sai como um broto da terra, rasgando com todo o seu poder. Já viram uma planta rasgando a terra para pôr para fora o seu caule e aí jogar a sua primeira minúscula folha, para daí edificar a fotossíntese, para buscar do sol, da mãe terra e do pai sol os elementos necessários para subsistir? É lindo isso, é uma explosão de Deus, demonstrando ao homem a necessidade de compreender. Por isso que eu falo isso tudo, porque eu fui entender como é que a terra faz, como a terra reage, quais os elementos constitutivos necessários para alimentar aquela semente. E fui entender como se processa a fotossíntese, para poder falar isso. Sair da ignorância. Então jamais serei um estúpido a dizer, ou ignorante, para cavar uma terra, botar uma semente, tampar e dizer: vou comer jaca daqui a 5 minutos. Não vai. Você tem que ter paciência. De entender que a natureza não dá saltos. Não é como a criança que a primeira vez... Foi lindo, não tem esse negócio da disposição de animais. O menino, quando viu o sujeito apertar a teta da vaca, que saiu leite, ele disse: mamãe! O que é isso? A mãe disse: é leite, meu filho. Disse: não é não. O leite dá num saquinho no supermercado, na geladeira. É assim que ele viu que nasce leite. É num saquinho, numa caixinha, no supermercado, dentro da geladeira. Ele abre e tira. Olha aqui o leite. Não é, meu filho, vem da vaca. Não vem! Porque eu comprovo com a senhora a limitação. A mãe jamais entendeu que ela precisa deixar com que o filho viva, para que ele tenha e a compreensão necessária de tudo como ocorre. Então veja, imaginemos nós, certa reunião que eu participo, de desenvolvimento mediúnico, desculpem de desobsessão, já passei dessa fase de desenvolvimento, lembrei agora, e eu ouvindo um jovem, porque jovem tem uma coisa bonita, ele é muito bonito, tem 50 anos, eu digo assim que todo jovem de 50 anos como eu, eles são pensadores, criadores, né? E ele do meu lado dizia assim: Naldo, olha, se eu fosse, porque eu gosto de jogar essa proposta, se eu fosse Jesus, que viesse à Terra, você já se imaginou Jesus vindo naquela época com aquele povo grosso, ignorante, que mal sabia que Deus existia, você pregar o amor e falar da semente, e ele ser o semeador que saiu a semear? Você imagina, você sendo ele, o que você faria? Aí ele disse: eu faço com o poder que Deus tinha me dado. Eu digo: ele não deu poder a você, você construiu, porque Jesus, conforme os próprios Espíritos, foi reto desde a criação, tão criado como nós, simples e ignorantes, mas que foi reto. Ele buscou sempre
fazer o que tinha que ser feito. Não certo e errado, como é medida de egoísta, eu gosto sempre de dizer, acabe com essa história de certo e errado que não existe. O certo para você pode ser errado para mim. Então acabemos com isso, desliguemos esse nosso achômetro de ver e verificar o que é que tem na vida do outro, o que é que ele deve fazer ou não, segundo a nossa medida. Então, quando o mestre chega para dar o exemplo, ele faria diferente. Vê que coisa linda, ele disse, Inaldo, eu faria da seguinte maneira. Eu olharia para a humanidade e diria, todo mundo bom, pronto. Estalar o dedo, todo mundo bom. Aí eu digo, e o mérito de cada um? Quer dizer, Jesus teve a oportunidade de crescer desde simples ignorância e conquistar a perfectibilidade. Nós não vamos não. Ele vai estalar o dedo e todo mundo fica bom. Então Jesus não teria paciência. Ele, né? O Jesus Raul. Aí ele olhou para mim. E é mesmo, eu digo, rapaz, você está tirando a oportunidade da pessoa. É quando a espiritualidade chega. Tem os maluquete que entendem outra coisa, né? Olha, sofra mesmo, viu? Que tá vendo que é liberdade. Que é isso, rapaz? Quem se viu ninguém sofrer, isso é bom. Você quer ver um negócio? Quem quer sofrer? Levanta a mão aí. É 0%, ninguém quer não. Aí o sujeito pode... A dor, desculpem a gravação, eu botei o livro bem na frente. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então eu quero ser eleito, então eu tenho que sofrer. Aí, baseado nisso, o infeliz estava no mundo espiritual desavisados. Aí quando ele começou a perceber que o processo evolutivo dele dependia da dor. Aí ele disse, então eu quero tudo. Eu quero câncer, eu quero lepra, eu quero tudo. Eu quero progredir rápido numa encarnação só. Aí a espiritualidade disse, então faça um requerimento, porque lá tem requerimento, o negócio é organizado. Aí ele pegou, nós aqui somos desorganizados, mas lá não. Aí a espiritualidade deu a ele começou. Gostaria de nascer num lar que me abandonasse. Para ser adotado logo de cara. Ao nascer, quero ter, como é o nome do negócio, meningite, faringite, e aqueles negócios, todas as ites. Tudo, não, mas de pequeno tem que começar pela meningite. Aí começou com lepra, a tal idade, com câncer, aí saiu lutando. Tudo, e aí tinha tudo, queria vir aleijado, deformado, amputado, tudo. E a espiritualidade pegou aquilo, disse, meu irmão, você vai assinar, e disse, agora. Assinou, pode levar o requerimento. E levaram o requerimento, passou-se o tempo. Aí o guia espiritual dele retornou, dizendo, meu irmão, não acreditamos, a sua solicitação foi aceita. Aí quem começou a tremer foi ele. Rapaz, aceitaram, eles aceitaram, tá tudo certo. Você vai reencarnar ali em Jardim Piedade. Você vai, a uma época da sua vida, você vai frequentar o Lar Maria Emanuel. E está aqui o seu planejamento reencarnatório. Você sabia que existe, né? É um plano para construir o seu corpo. E a espiritualidade tem um plano, um mapa cromossômico, que ali vai as identidades paternais, maternais e a sua, que é um conflito de interesses. E os três vão se conflitar. Mas é nesse exato momento, quando ele mergulha o olhar, ele vê um corpo perfeito. Aí calculou com ele, perfeito. Mas a que idade ela haverá as transformações? Ele só haverá uma. E ele disse, uma apenas? Só uma. Quando você estiver em meado de 12 para 13 anos, você receberá uma incumbência. Irá você sair dos ditames da sua hipófise, que toma conta de todos os derramamentos de ajuda aí, dos hormônios, e aí você irá liderar, mas irá despontar em você, e sim, mas é a questão da lepra, não, mas tenha calma. E ele disse, mas meu irmão, cadê a doença? Cadê? Não, tenha calma. Está apressado demais. No Lar Maria Emanuel você vai resolver isso. E a mãe Lúcia vai resolver isso para você lá. E ele preocupado, e cadê? Mas aos 12 anos você sairá dos controles dos hormônios, médium. Aí ele, como? Médium. O que é isso? Tenha calma que tia Lúcia vai te explicar lá. Você vai começar a ver espírito, vai começar a ver. Todas essas qualidades todas que você enumerou, serão espíritos que você irão receber.
será sediado por toda essa qualidade de espíritos para conduzi-los à luz, através dos ensinamentos que você irá fazer, através do livro dos médios, dos espíritos. Tem um compêndio. Que conversa é essa? É a mediunidade. A mediunidade dá esse estado de paciência à criatura para ela entender. Vê que coisa linda. A criatura humana entende ou entende-se como um foco de atração para espíritos da mesma estirpe. Ele não relacionou? Então ele é farinha do mesmo saco. Então todo espírito que tiver puxadinho de uma perna, quebradinho de um braço, faltando um pedaço, vai se comunicar por ele. É afinidade. Olha que maravilha. Tem bênção melhor? Aí quando vocês assistem um médium muito espalhafatoso, cheio de mediunidade, é o mais endividado. Quando você vê um médium que não serve para nada, só serve para tribuna, que nem eu, aí vocês aí você começa a olhar assim, meu Deus, uma vez, eu gosto de contar minhas histórias, porque eu peço licença, porque eu vivi me questionando, e questionando o meu guia espiritual. Porque eu ficava dizendo, meu Deus, por que eu estou na Terra? Aqueles questionamentos de jovem, né? E como que eu deixei de ser? Mas que naquela época o questionamento era grande, meu guia espiritual era uma presença marcante, por eu ter o desdobramento consciente. Então a gente sempre conversou e eu sempre perguntava a ele, e ele olhava para mim com a tal paciência, homem para ter paciência comigo. E ele naquela tranquilidade, tenha calma, tudo a seu tempo. E eu naquele dia empolgado, numa visita, vocês terem ideia, nós fazemos visita a hospitais, como o da Tabarindeira, no primeiro domingo do mês, no Alberto Maia, que é o hospital psiquiátrico também. E eu sempre tive afinidade em chegar lá e falar para os irmãos lá. Mas só como existiam duas alas, a masculina e a feminina, então as mulheres iam para a feminina e os homens iam para a masculina. Mas como na área masculina existia pregador já, aí dizia, não, tu vai para a ala feminina e tu vai pregar lá. Eu digo, deixa comigo. Então eu ia com as mulheres fazer a pregação para aquelas nossas irmãs no lado feminino. Então eu estava lá, empolgado naquele dia, com a corda toda. E vocês têm ideia, para que vocês tenham ideia, líamos um trecho do Evangelho, fazíamos a exortação de 30 minutos e, pasmem, prestavam mais atenção do que muita plateia espírita. Muito melhor, num silêncio fúnebre. Você não escutava uma folha caindo. E outra, antes do lanche, antes o sujeito no fundo, para ouvir o Evangelho, é a maldade, né? Então quando eu estava lá na exortação, falando sobre o amor, e eu acho que eu estava na confluência com os astros, estava tinindo. Aí teve uma hora que eu abri os braços assim, para terminar, eu estava me vendo em Valdo. Quando eu terminei, que abri os braços, a nossa irmã chorando, com a prece que eu tinha feito, belíssima, que já não era eu, era justamente a espiritualidade ajudando. Eu gosto sempre de explicar a essas pessoas que é a inspiração dos espíritos. O que eu falo está tudo nos livros. O meu só tem a voz. Então eles se utilizam da voz. Então quando eu terminei de fazer aquilo, aí eu tive um insight. Eu dei um passo atrás assim, e a consciência me alertou. Você não perguntava quem era você? Eis as mulheres que você desvirtuou no passado. Olha elas aí. Eu digo, sangue, tá bom, quero mais saber nada. As bichinhas no manicômio já. Olha o Dom Juan desgraçado influindo na vida dessa mulher. No passado, acabando com a vida delas. Porque eu não sei porque tão lindo. Infeliz desse. Na época em que eu fiz, eu imagino que eu não devo ter feito. E hoje eu vim para consertar. E a conta? E a conta? Não contei não, mas para mais de 70. E umas 100. Ainda bem que dizer umas você 120. agora. Consciência. Veja quanto tempo não levou. Além da consciência que certa feita eu me questionei, porque eu tinha uma saudade dentro de mim. Meus pais saíam de casa, aí minha mãe quando chegava, você está chorando por quê? Em lágrimas, eu com 5, 6 anos. E ela dizia, por que você está chorando, meu filho? Eu digo, eu estou com saudade. Mas eu já cheguei, minha mãe ia ao teatro, alguma coisa parecida com meu pai. E quando ela chegava, eu estava em lágrimas. E ela dizia, saudade minha? Eu digo, não, com saudade de minha mãe. Aí ela ficava, mas sou eu, sua mãe. Eu digo, agora, eu sei que a sua é minha mãe agora. Mas eu tinha saudade da minha mãe, da Índia.
do meu pai. E eu tive inúmeras vezes, as quais mais de 10 vezes, nos meus aniversários, eles vinham. Vinha pai, vinha mãe, vinha irmãos, vinham me visitar. E em desdobramento eu me encontrava, abraçava, e pronto, agora eu vou. Eu disse, não. E o pessoal dizendo 9 é doido. É, não vem não, mas eu fui levar até cinturão usada de capuchinho, eu levei na época católica. Meu Deus do céu, falando com um demônio. Aí o que acontece? Quando eles me vinham, eu digo, então hoje é a hora de eu ir. Não, não é ainda. Não é ainda. E fiquei por aqui. Por quê? O que é que eu concluí? Quando certa feita eu revoltado, eu digo, mas por que eu não posso ir? Eu digo, você não mereceu nem ficar lá. Você foi excluído do grupo. Pedi a Índia. Olha, eu vim bater no Nordeste, em Alagoas. Nos confia uma bênção. Para nasci roxo. Acho que de raiva que eu não queria. Laçado. Vê, a alma, como o povo chama vulgarmente, a alma cebosa. É a primeira reunião mediúnica, vocês terem ideia, eu ia armado com um revólver na cintura. No Alta de Souza. Quando eu encontrei, e eu dirigi que ia também. Você nasceu em Alagoas. Que era delegado, nasci em Alagoas. Vejam, era conduta, gente. Então essa é a paciência. Aí eu fico, o que é que eu estou dizendo isso? Tudinho. É a paciência dos espíritos aguardarem esse nó cego desatar. Por conta própria. Porque senão não existe mérito. Individual. É intransferível. Por isso quando eu falo que mãe é um bicho egoísta, porque a mãe não deixa o menino sofrer. O bichinho, ele leva um topão. Aí quando bate o joelhinho no chão, aí corre, ai meu Deus, aí vai limpar. Deixa ele se limpar sozinho, deixa ele levantar. Não, não pode o menino. Mas sabe por que é isso? É porque ela não quer sofrer. Porque se ele sofrer, ela, conduída, ai meu Deus. Se ele se machucar, que quebrar uma perna, quem vai cuidar é ela. Aí a infeliz não quer cuidar, aí não quer que ele se machuque. Isso é egoísmo. Por isso que exorta-se no Evangelho, egoísmo, chaga da humanidade. Veja, aí eu estou recriminando? Não, eu estou alertando, faça quem quiser. Porque quando o filho começa a pedir, aquelas crias que gostam de alçar voo, aquela vozinha querida que já nem fala direito, não fala direito, dentro de casa, ela olha, a menina chega em casa, eu acho tão bonito, a menina chega em casa, mamãe, achei meu Brad Pitt, mamãe. Aí a mãe olha e diz, mas mamãe, é uma coisa, aí a avó de lá do cantinho, aquela tia-avó, tem para morrer, tá ali foi um tempo em casa, já só é a aposentadoria que serve mesmo dela. Aí ela olha e fala, já sei onde vai dar isso. Mais um netinho vem por aí. E para a aposentadoria dela pagar. Aí a menina sabe aquela euforia e a experiência. Está ali. Por isso que as grandes sociedades começam a acordar quando começam a ouvir os conselhos dos seus antepassados. Daqueles que ainda sobrevivem ao tempo e que estão passando através dos seus fios capilares já esbranquiçados. Eu não esqueci de pintar, porque agora está pintadinho. Ele disse que vai ficar ruivo agora. Estou totalmente maravilhosa. Passam experiência. Ah, mas o senhor não tem o que me dar? Claro que não tem. Não é ainda a tua hora. Tu não estás preparado. Tu és ainda a semente. Tem que morrer primeiro. Tem que acordar. Tem que rasgar a terra. Enfiar raízes profundas. E para isso, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É a consciência que nos faz ver a necessidade de progredir. De compelir-se a si mesmo, compelir-se a mim mesmo. Eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que produzir. Eu tenho que sair deste marasmo, dessa coisa parada, desta inércia. Por isso que a espiritualidade maior não se desgasta. Eu recordo do tsunami, é porque contar isso é um fato que
merece muita cautela. Porque quando houve o tsunami, fomos alertados, os que participam de grupos de assistência. Não que somos mais importantes do que os outros, não imaginem isso. É porque nós estamos engajados num grupo de sexta-feira que fazem socorro espiritual. Eu faço parte dele. E fomos convocados para irmos para a Praia de Boa Viagem. E quando eu fui um dos que foi convocado, eu fui para lá, para a Praia de Boa Viagem, e fiquei. E o que era ficar em pé, de frente para a praia, em espírito. E quando eu olhei para o meu lado, existia uma montanha de espíritos, um ao lado do outro, reencarnados e desencarnados. E por outro lado, a mesma coisa, todos em prece, com as palmas das mãos voltadas em oração, agradecendo aos elementais da água, não trazerem aquela miséria para cá. Ou seja, um evento natural, a dor que Deus envia aos seus eleitos. Estávamos agradecendo. E passou-se. Eu nem entendi o que era, porque para mim era mais um trabalho natural, normal, que é feito todas as noites. Mas ao descobrirmos de manhã as notícias que tinham ocorrido lá na Ásia, os acontecimentos catastróficos. E nós estávamos agradecendo aqui em prece, vibrando para os elementais, agradecendo, remetendo para mim era agradecendo os elementais, para a espiritualidade maior que estava direcionando as vibrações para as pessoas que estavam recém-desencarnadas, aos milhares, aos montes, chegando na verdadeira vida do mundo espiritual. Eu vejo as pessoas preocupadas com o final do mundo. Eu digo, menino, o mundo vai se acabar nunca. Uma coisa maravilhosa dessa, uma terra azulada que resplandece luz, que os próprios, vocês terem ideia, os espíritas são tão pequenos ainda. Os cosmonautas russos fizeram um relato de ao passar, veja bem, na quarta-feira, sobre o Brasil, do Brasil, pontos luminosos resplandecem. Tu sabe o que é? Quarta-feira é o dia nacional do Evangelho no Lar. As casas espíritas estão em oração. As residências, casas que eu falo não são as casas, as nossas mansões espíritas que a gente participa, não. São os nossos lares. Às 20 horas. E ele vinha cintilar do Brasil. Eles filmaram e mandaram em relatório para saber o que era. Se era alguma festa, alguma coisa que estava... Mas que luzes que partiam do solo expandiam na terra, no céu verdejante. E nós estávamos em prece, apenas isso. Vocês imaginam que nós temos o poder de alterar a conduta de um ser, se esse grupo aqui quiser? Mas tem que querer. Não adianta eu estar aqui. Gente, vamos nos reunir agora para fazermos uma corrente de oração pelo nosso irmão que está no hospital e que merece a nossa paciência, a nossa cautela, de direcionarmos para ele. Aí o grupo, mas a gente não sabe, não tem problema, o nosso irmão sabe. Todos vão pensar na criança que ele está pensando e ele vai, veja, são raios. E aí sai daqui, ó, tudo direto para a criança que está lá. E ela recebe a cura. Eu pergunto aos espíritos, por que não fazem isso, os espíritos? Não porque a gente não, porque não quer. Sabe por que é? Egoísmo. Não é o meu filho. Sabe? Não é o meu pai. Não é a minha mãe. Agora disseram na época que Jesus teria o quê? O que é que disseram com Jesus? Está renegando a mãe e os irmãos. Mentira. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Eis aqui, ó, os meus irmãos. Por isso que ele, o crucificado, olhou para João e disse, João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. É buscar nessa representação das palavras que chegam aos nossos ouvidos e ecoam em nossa alma, resplandecendo o nosso coração e dando-nos consciência do que nós devemos fazer. Para onde nós devemos seguir? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Será que nós estamos
Né? Eu vi uma publicação hoje infeliz de alguém botar no Facebook de felicidade demais faz mal. Tu acredita nisso? Felicidade demais faz mal. Quem fez isso? Tem gente que me pergunta, Inaldo, tá tudo bom, maravilhoso, e se melhorar, aí a pessoa estraga de maneira nenhuma, melhora mais ainda. Eu nunca vi uma coisa melhorar ficar por mim. É tendencioso como é, Lúcia, a cada dia estou cada vez melhor. Lindo, olha pra isso. Arrocha o pé. Mas se você não está se sentindo, se você não está, é porque a sua alma está triste. Você não construiu. A paciência é uma coisa tão interessante que a Louise Hay, no seu livro, aquele que eu trouxe da última vez, Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, ela tem um capítulo especial para ele. Que ela diz que é tão necessária a paciência para que você possa construir algo. E ela sempre faz um paralelo. Ela diz que para você entender o que é a paciência, só vai saber o que é paciência quem tem flores em casa. Quem já semeou rosa sabe como é. Você pega o talo, tira um certo pedaço, dá uns traços nela assim, onde vai explodir, sair a nova caule e planta deitadinha ela. Estou correto? E tenha paciência de esperar. E regando todos os dias. Não pode ser muita água, também não pode faltar. Veja na medida. Tudo dentro de um critério organizacional. Que você vai planejar as cores, as mudas, as distâncias, para que tenha harmonia, para que o teu jardim seja florido, para que o teu jardim possa dar um resultado para os seus olhos, para a sua alma. Quem semeia flores sabe o que é ter paciência. Porque mesmo que os seus galhos sejam de espinho, mas nos traz um odor e uma beleza aos olhos. São os lugares e as imagens mais perfeitas que eu já tive a oportunidade de fotografar. É o nascer e o pôr do sol. São os mais belos. Por incrível que pareça, em nenhum deles eu tive a oportunidade de ver um feio. O Criador sempre me deu, porque não foi para você, não foi para mim, paisagens belíssimas, de natureza ímpar. A maioria das pessoas estão dormindo. Estão nem para ir. Não sabem sair de manhã de casa e agradecer o sol, que já nasceu desde cedo. Desde cedo. O ar que nós respiramos foi totalmente renovado nas matas, nos oceanos, que é onde ocorre a troca de gás carbônico por oxigênio. São as nossas irmãs. O pessoal fala da floresta da Amazônia porque quer invadir, gente, porque tem muita coisa ali. Ali é a floresta amazônica, a quantidade de oxigênio que a Amazônia produz, ela consome à noite. Isso é bobagem. Sabe-se que os oceanos dão muito mais, que são as plantas aquáticas que sobem e liberam a maior quantidade de oxigênio, que são suspensas pela evaporação, formando-se as chuvas que recaem sobre a Terra, oxigenando novamente o nosso planeta. Num bailar colorido de gotículas que embelezam o semeador, que sai pela madrugada com sua enxada às costas, e ao chegar à sua semeadura ele percebe que tudo está encharcado com água, tudo foi abençoado por Deus. A tristeza daquela criatura que está lá no sertão, aguardando apenas essas chuvas, e que no poder da oração nós podemos auxiliá-los. Nós não sabemos quanto nós precisamos mudar esse nosso conceito mesquinho, porque anos levarão para que possamos entender que não somos seres materiais. Nós não somos corpos, não somos um amontoado de moléculas, nós somos seres espirituais. O corpo é um veículo apenas, abençoado por Deus, uma moradia, a qual nós devemos recebê-la e devolvê-la, pelo menos, da mesma maneira. Pelo menos. E é preciso entendermos
que esse ser espiritual, ele tem que sair desse arcabouço, dessa quantidade de moléculas, e não ter medo do momento de sair. De alçar voo ao mundo espiritual, em desenlace, quer seja, eu vejo o pessoal, e lá vem água em nada, eu digo, menino, que besteira, dá tempo, o sujeito, eu acho tão bonito. Tem um filme que eu assisti, que chega uma onda gigante num filme desse aí, e o pai está com a filha, à beira-mar. E aquela água recua assim, aí ela olha para ele e diz, pai, o senhor sabe o que é isso? Ele diz, sei. Aí quando a onda vem bem alta, aí ele dá a mão a ela, os dois se ajoelham, olham para o mar, fecham os olhos e se entregam a Deus. Desencarnar só, gente, que bobagem. Olha, vamos fazer as contas. Do começo que a Terra foi criada, é esse. A Terra tão bonitinha, de lá para cá, da sua criação até hoje, tu já tiveste no mínimo 700 encarnações. Nasceu, viveu e morreu. 700 vezes. Tá com medo de quê? Não se acostumou ainda? Não. O nosso medo é a insegurança que nós temos, porque cada dia que nós mergulhamos na consciência, ela está aturdida pelas nossas inconsequências. O que foi que eu fiz? Pergunta ao fumante o que é que ele diz quando começa a expectorar sangue e que tem que ir para o hospital fazer exame. O que foi que eu fiz da minha vida? Ele não diz a ninguém, não. Ele diz assim, estou com 74 anos, eu quero ver tu chegar aqui. Aí eu olho para ele, eu não fumo não, eu vou passar daí. Eu não fumo não, eu vou passar do que o senhor está aí. O senhor está com 74? Eu vou chegar a 2000 anos. Como? Eu digo, eu não vou morrer. O senhor está limitado. A criatura humana que limita-se a uma encarnação, o nosso medo não é da morte. Morrer é tão engraçado que nascer, a espiritualidade diz, que nascer é mais complicado. Porque, veja, o espírito está liberto, é solto, alça voo, onde ele pensa ele está, volita, vai para todo canto, visita todo mundo, está com todo mundo, está tudo bem. Pensou, tá. Aí meu sujeito é convidado a reencarnar. Já começa a tremer nas brasas, porque ele sabe que vai entrar num minúsculo corpo, que é um animal dependente. Se a mãe não der água, não der leite, ele morre. Dependente de tudo. E não sabe falar com a bebida? Nada. E tudo quer pegar, mete o dedo no olho, ou mete o nariz no olho do outro. Eu lembro de uma imagem que eu vi um menino, o recém-nascido, os dois vestindo no berço, o outro metendo a dentada no nariz do outro. O gêmeo. Ou então puxando os cabelos. Do outro. Mas Ainda bem que eu estou livre dessa. 700 encarnações, É o quê? reencarnar dói. Realmente dói porque é a limitação orgânica que você penetra, é uma prisão. Mas desencarnar é a coisa mais suave que existe. Quer dizer, E o choque quando nasce, né? é horrível. Só a pancada que a gente leva no peito, do oxigênio que rompe os alvéolos abrindo. É por isso que a criança chora. Estou pensando que a tapa é. A tapa é para estimular o choro. Porque a história dos alvéolos abrem. Ai, pronto, nasceu o infeliz. Agora vai começar a progredir. Ótimo. Nasceu. Já começou a morrer. Já começou a morrer. Já começou a morrer. Agora, por conta da constituição biológica, está sofrendo o processo natural da evolução, há corpos que não estão constituídos perfeitamente. Mas a vida existe, porque a vida é espiritual. Por isso que o Congresso, o nosso Congresso agora, o Supremo Tribunal, faz um julgamento equivocado daquele. Que não existe vida nas crianças que não têm cérebro. Que é isso? Claro que existe vida. Pô, se não existisse vida, não precisava o senhor interromper o mané. Dá vontade de chamar o Supremo de mané. É autorizado. Faça o seguinte, não interrompa, deixa morrer. Deixa nascer. Quando é que vai morrer? Nos Estados Unidos está lá a menina. Não fala mamãe e papai não, mas está grandinha já, com 5 anos, sem cérebro. E aí? Não fala, mas a mãe diz que se comunica com ela. Bora, e aí? Não, ninguém fala, porque como é no Brasil, o negócio é de amarrado com linguiça,
Então o negócio é bem atrasado. E os espíritas parecem, os que estão no direito, não conseguem levantar a voz porque não tem ética. Não tem ética na vida. Não tem moral. Porque não conseguem altear a voz. Os nossos políticos são arrasados moralmente. Então nós precisamos constituir um corpo para educarmos essas criaturas que estão lá através de um poder. Concernente, a gente fala agora, o voto. Tem que ser consciente, o espírito tem que votar consciente. Naquela criatura honesta. Ah, mas é difícil. Então não vote. Não, mas eu não vou. Procure, vasculhe, rasgue, vá atrás. Internet serve para quê? Ache alguém que mereça, que coadune os pensamentos com o seu, para que a sociedade possa progredir. Para que nós possamos... eu vejo os jovens agora, eu vejo o povo agora descendo, não tem uns camburão, né? É os cabos entrando no camburão, a Polícia Federal, quando chega lá, delegado fulano de tal, é um menino. Quem são esses? São as crianças índigo, que reencarnaram desde 1995 para cá. Eles chegam rápido, a menina com 13 anos, filha de uma vendedora de flores, e o pai dela parece que um vendedor, não sei de que lá, no lixeiro, não sei o que é. A menina está em Harvard, estudando. 13 anos. 13 anos, está com 18 agora. A menina foi para lá e estudou. São crianças cristal. Por quê? Porque são crianças que estão trazendo o campo ético-moral, não tem medo de morrer. A elevação do planeta. Aí eu digo, mas menina, essas crianças não são assim, né? Eu gosto de perguntar, porque os espíritos... Aí meu espírito, mas meu irmão, eu na minha época eu vi os espíritos, eu conversava com eles. E aí como é? Porque na minha época eu vi o Divaldo também dizer isso, fiquei até mais calmo. Divaldo perguntou a Joana também. Aí ele disse, não, porque meu filho, veja, naquela época não tinha criança índigo. E a gente fica insistindo, aí eu achei lindo quando o Divaldo respondeu, perfeito. Joana disse a ele, meu irmão, naquela época não tinha. As crianças índigo só de 95 para cá. Naquela época nasceram os indignos. É outra coisa, diga agora eu entendi. São os médios que temos que falar, que temos que levar essa mensagem. E eu começo a ver como coaduna 1961, 1862. Eu estava ajudando, não, eu provavelmente estava atrapalhando. E tentando atrapalhar, eu via. Então, quando eu peguei a primeira vez esse livro aqui, ó, dado em 1975 para mim, quando eu peguei esse livro que eu comecei a ler, eu não consegui dormir, não. Foi a noite toda, até chegar na última página. Eu e minha irmã, nas escondidas, porque a família era toda católica. Dentro de um quarto, com a luz apagada, uma lanterna no quarto e os dois lendo, debaixo do lençol. Escondido. Mas era a ânsia de ver isso, coadunando com as ideias, com os pensamentos, que a igreja não me respondia. Eu, preparado para ser padre, o negócio não batia. As ideias se conflitavam, o tal de mistério de Deus. Era tanto de mistério que eu não sabia onde é que Deus estava escondendo. E eu queria resposta quando eu comecei a ler. Por isso que a doutrina espírita, quando você quiser dar um livro a alguém, pega o livro dos espíritos. Aí eu vejo o povo dar violetas na janela. Não me indique esse livro a ninguém. Isso é um lixo. É um lixo. Um lixo da doutrina. Eu gosto de dizer logo, o povo fica com raiva. Pode ficar. Trouxe um livro que a mulher... Eu estou lá com o nosso irmão, conversando. Tá, vamos lá pro teatro. Não pode não. Eu não posso ir não, porque eu não tenho um bônus hora. Aí o nosso irmão... Olha! Cadê a ética? Lá no mundo espiritual. Isso. Aí ele vai e me empresta bônus hora para ir pro teatro. Isso é falcatrua, gente. Tá no livro lá, pode ler. Eu li esse livro. Então vamos para aqui, ó, para base. Eu comecei a ler esse livro em 75 e hoje eu não sei nada dele. Quando eu chego no final, eu vou pro começo. Aí vou para aqui. Quando eu chego no final, eu vou pro começo. Eu digo, anta. É difícil, eu fico aqui as perguntas de meu Deus, entra. Aí esses meninos novinhos chegam agora, pegam o livro, aí só para tribuna. Eu digo, meu Deus, sou indigno mesmo, nem a palavra eu consigo entender ainda. Veja uma mudança de critério. Por que esse medo de morrer? Não é de morrer, é de como você vai morrer. É como eu vou morrer. Vocês não se programam para tudo? Por que não fazem a programação para desencarnar? Eu me recordo de um que dizia, eu quero morrer assim, com câncer.
em casa. Porque aí a espiritualidade explica, câncer o que é? É a lapidação dos seus equívocos indo para o corpo. Porque o corpo é o coitado da coisa. Ele é o mata-morrão. Tudo que a alma não presta, ela joga para o corpo. Pode ver, a doença é o quê? A Sociedade Mundial de Saúde terminou de dizer agora, não existe doença. Vocês acreditam nisso? Não existe doença. Existem pessoas doentes, é outra coisa. É horrível isso. Nós construímos mentalmente as nossas doenças. Por quê? Querem ver as doenças? Quando eu digo isso, o pessoal fica com raiva. Tá aqui não, tá no outro, né? Na outra pasta. O livro, A Doença como Caminho. Livros não tem nada a ver com o espiritismo, não. São dois médicos alemães que pegam a doença, dá o perfil psicológico da criatura. Tá vendo que você está doente disso? Como é? Rinite, artrite e não sei. Sabe o que é? Leia. Você é intransigente, você é chato, você é egoísta. Todo menino é egoísta. Toda criança é egocentrista por natureza. A mãe tem que levar para nebulizar. Vocês sabiam disso? É isso. Ele puxa o ar para dentro, ó. É meu. Aí, ó, topa, não solta. Sabe por que ele não solta? Porque ele quer o ar para ele só. E ele tendo este ar preso, sabe o que ele vai ter na mãozinha dele? A sujeita mais besta do mundo, a mãe. Porque deixa de cuidar dos outros para cuidar só dele. Vê como o bicho é ardiloso a mente. Aí quando chega lá o pediatra faz, solte o ar, meu filho, solte o ar, calma, solte o ar. Aí aperta o peito dele ali. Aí quando solta ele, o bichinho quase que morre. Mãe não. Agora diga ele, eu vou cuidar de você como eu cuido dos seus irmãos. Nós temos que ser mais objetivos com os nossos filhos, com palavras, com atitudes severas, mas com ética. Quando a gente começa a crescer moralmente, quando a gente começa a mergulhar na casa espírita, mas esse espírito é muito apertado. Eu digo, é acochadinho. Como é que diz Jesus? É larga a porta da perdição e estreita a da perdição. Aí ele vai mostrar o público agora. Olha para aí. Então por que larga? Larga por quê? Porque tudo é lícito ao homem fazer. Tudo nós podemos fazer. Todo mundo quer ser espírito. Dá Deusinho aí. Mamãe, estou na Globo. Mas o que é importante é essa consciência, essa tomada de consciência que é a criatura humana na casa espírita. Por isso que o pessoal não quer vir para o centro espírita. Vem para o centro espírita por causa do passo, por causa da santificada. Vou dizer, me chamaram o que quiser. Quando por mim acaba estudinho. Passe, água fluidificada, reunião mediúnica, não tem nada a ver com o espiritismo. A gente trouxe para o espiritismo aceitou como postulado nosso, porque o livro dos médiuns existe para explicar a mediunidade, porque a mediunidade já existia desde muito tempo. Não foi criado pelo espiritismo, não. O espiritismo não começou no espiritismo, começou com os protestantes. Eu digo mesmo que eles estão precisando de saber disso. Começou com eles. As gargantas se plasmavam, materializavam, os espíritos falavam diretamente para o público. E não era na casa espírita, não. Não. Era no templo protestante nos Estados Unidos. Quando Kardec pegou o livro dos Espíritos, que as pessoas acham que Kardec fez... Não. Kardec, quando pegou, já pegou não sei quantas perguntas. Ele, quando recebeu, as pessoas chegavam, não, mas já existe um estudo. Tem pessoas questionando. Já tem 60 e poucas perguntas feitas. Não que Kardec usou todas elas, porque ele era o escolhido pela espiritualidade, espírito escolhido por Jesus. Por isso que diz que os evangélicos falam em línguas, né? Porque é mediunidade, tem em todo canto. Eu perguntava muitas vezes lá do padre, porque o colégio tinha uma sala que tinha mais baixo. Aí tinha uns buracos, e eu ficava curioso, olhando, e os padres tudo ao redor de uma mesa, e cada um falando de um jeito diferente. É reunião mediúnica. Eu fui visitar um espírito que incorporou numa jovem aqui em Primavera. Ele me deu tudo. Deu o número do livro, que ele era padre lá em Roma. E ele deu todos os dados. Pode ir. E digo mais, vá a Roma e pergunte o Papa. Ele sabe que eu estou aqui. E era na época daquele espio ainda.
E quando eu perguntei por que as caravanas que se orgulham, que a gente organizou um monte para ir, terminei eu indo sozinho no meu carro. Não foi ninguém queria ir. Ele dizia, mas qualquer caravana que vinha até aqui serão desestimulados. Você vê, não chegou aqui uma reportagem. Nunca chegou. E ele ficou lá 5 anos. Ninguém nunca foi nas cavernas que tem atrás da cachoeira de Primavera. Do Urubu. Vivia lá. E levantou quando a menina ainda estava no caixão. Segundo a família deixou porque ele disse que ia ficar no corpo dela, mas ela estava reencarnada ainda. Ela não tinha desencarnado não. Porque ela não poderia afastar-se do corpo e ela penetrar no corpo dele. É ele entrar no corpo dela de forma nenhuma. Mas coadunava. Eram espíritos que se afinizavam. Ela estava lá. Era ela que ficava. Ele apenas próximo. Trazendo muito, escreveu muita coisa, deixou lá, tudo foi perdido. As pessoas... Eu fui para outro caso de Primavera que eu fui fazer pesquisa. Eu gosto muito disso, o pessoal gosta, sabe que eu gosto, me chama. Crianças que recebiam entidades espirituais e falavam em línguas diferentes. Era um padre e um cangaceiro. Eu assisti os meninos correndo dentro de casa e andavam pela parede, assim, não caía não. Efeito físico, a família não tinha mais nada, que queimava tudo dentro de casa. Quem me levou lá foi o Rogério, ele sabe quem é. A família do jeito que veio foi embora, sumiu. Mas os espíritos ficaram. Trabalhadores do Ninarueira, cada lá, tanto o padre como o cangaceiro. São trabalhadores agora. São espíritos que auxiliam no nosso tratamento espiritual, nas curas. Ah, mas então não tem que dizer nada, não precisa dizer, só vai estar lá no dia que faz o tratamento de cura, as pessoas que são necessitadas e que precisam. Ah, mas é só lá? Não, aqui também, ó, ali. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, cá eu estarei, disse o mestre. E ainda complementou, podereis fazer o que eu faço? E muito mais. Era preciso termos fé. Quando ele andava de Nazaré a Cafarnaum, ele passou por uma cidade em que um centurião aproximou-se dele e disse: Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, mas se disseres uma só palavra, o meu servo, que está em casa doente, arde em febre, ficará curado. Eu sei, porque assim como eu sou um centurião, e dou ordem aos meus soldados e não preciso e conferir, se o Senhor der a ordem, o meu servo ficará curado. Jesus parou, olhou para aquela pequena multidão e disse: nunca vi tamanha fé em toda a Galileia que é deste soldado. Não fui eu que curei o teu servo, mas a tua fé. Ele nem questionou, deu as costas e foi embora. Quando ele estava saindo, um soldado vem correndo: mestre, o seu soldado já está bom lá. Acabaram de ficar bom naquele instante na sua casa. Quem era o centurião? Quem é? Após as devidas reencarnações, reencarna na França Hippolyte de Lyon Rivail. Era o próprio Kardec. Demonstrando a sua fé e trazendo-nos a frase mais perfeita que eu acho da doutrina: fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Isto é fé. Eu posso demonstrar aqui fé? 5 minutos finais. Vocês vão ter o espetáculo da fé hoje aqui. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Não faça agora não, que agora eu estou concentrado para fazer a fé. Olhe, quando eu faço essa demonstração, as pessoas ficam horrorizadas. Porque este livro irá sofrer uma lei natural da física, que vocês podem uns conhecer, outros não. Não vou nem olhar. Mas quando eu soltar este livro, ele vai cair. Não riam. Isto é a lei da natureza, isso é fé. Eu não preciso olhar não. Instalou? Fé é isso. É a compreensão. Jamais, se eu soltasse ele subisse, vocês iam fazer tudo. Eu ia olhar, procurar o livro. Meu Deus, cadê ele? Subiu? Não pode subir. Ele só pode cair, gente. É a lei da gravidade. Isto é fé. Fé inabalável é aquela que vai dizer ele vai cair. Porque a lei da atração faz isso. Isto é fé.
Por isso que nós confiamos. Eu pergunto às pessoas, não tem fé? Por que não tem fé? Porque não confia na vida. Nós não confiamos na vida. E para termos fé é necessário fazermos um paralelo. Por que vocês confiam na respiração? Qual é a próxima que vem? Peraí, gente, vocês controlam, querem ver? Prendam a respiração. Você faz, garante, né? Um minutinho a mais. Mas se você dissesse, prenda agora você. Para respirar, né? Porque a gente não passa 3 minutos sem respirar. Você não controla? E por que dorme? Se você dorme, você confia em alguma coisa divino que existe em você, que controla a respiração. Por que não faz esse mesmo colóquio da respiração com as coisas da vida? Confiar nas coisas. Ai, por que eu estou falando isso? Para entendermos isso, precisamos ter paciência. Porque a natureza, a nossa natureza, ela é muito lenta para a gente entender a coisa. É mesmo. Se eu sou tão desconfiado, por que é que eu durmo? Porque dormindo eu posso parar de respirar, não posso? Vai ter neguinho de noite aqui acordando para ver se está respirando. Vai, com certeza. Agora eu pergunto uma coisa. Se essa natureza me diz que eu posso respirar naturalmente a noite toda e ela não vai me faltar, por que eu não posso pregar isso como Jesus nos ensinou? No Evangelho. Disse assim: pedi e obtereis. Olha, ele não disse assim, pedi e se um dia puder eu dou. Não. Pedi e obtereis. Batei e a porta se abrirá. Porque Deus, na sua infinita bondade, a qualquer coisa que a gente pede, Ele só diz isso aqui, ó. Entendeu? Essa situação desgraçada que você está hoje. Porque foi você que pediu. Por isso que Ele deu sim. Aí tem pessoas que inadvertidamente, por não conhecerem a palavra, aí fazem isso no calada da noite, esquecendo que é Jesus falou o quê? Quando quiseres orar, procurai o íntimo do teu quarto e em segredo orai. Aí o sujeito no quarto, caladinho, escondido todo mundo. Só miséria, só a vida desgraçada, Senhor. Se o Senhor soubesse, o Senhor me tirava a vida. Já ouviram gente fazer isso sozinho? Vocês sabem o que é que acontece? A psicologia começou a estudar e percebeu que 100% das pessoas que pediram para morrer há um ano atrás, o corpo, através da mente, que é a condutora de tudo, do universo, ela recebe toda a carga. Você pediu, pedi e obtereis. O que é que a mente vai fazer? Procurar no corpo um local mais frágil para atacar. O que é que você pediu? Não foi para morrer? Aí a sociedade de psicologia descobriu que quem pede é atendido. Porque todos que tiveram câncer hoje, pediram para morrer um ano atrás. É só pedir. Agora gosta tanto de dinheiro, eu vi o outro. Nada, então já sei, vou pedir dinheiro. Eu digo, pede. Aí o outro, então Senhor me dê dinheiro, Senhor me dê dinheiro. Aí aquele R$1, que fazia tempo que ele não sabia que estava embaixo da escrivaninha de um livro. Aí ele levantou e disse, oxente, R$1. Pronto, Deus já deu dinheiro aí. Ou não, dinheiro R$1 não, dinheiro não. É. Que tal você definir quanto você quer? Aí o outro, porque tem besta pra tudo, né? Um que pediu R$1 e o outro que veio falar pra mim que queria mais de 100 mil reais nas contas bancárias da empresa dele. Eu digo, você quer? Então tem que pedir para poder. Agora vamos fazer o seguinte, tem que saber onde você está. Correto? Porque para você chegar em algum canto, você tem que saber onde você está. Aí fizemos um levantamento de todas as contas bancárias. Ele tinha 100 mil reais já. Aí ele ficou olhando para minha casa e disse, você estava pedindo a Deus que você já tinha. Por que Deus tinha que lhe dar mais? E é mesmo, né? É. Dinheiro, gente, é uma graça. Tem para todo mundo. Você já viu, dinheiro é feito de felicidade. Tem para todo mundo. Quem tem dinheiro tem muito. Agora, quem não tem, é porque se afastou de Deus. Como é o nome dele? Pobre. Por isso que ele é pobre de espírito. Porque ele está afastado de Deus. No dia que ele se aproximar de Deus, aí ele começa a dizer, você já viu os nossos irmãos evangélicos, começa a vestir roupa melhor. Porque a glória é do Senhor, porque Deus está iluminando minhas coisas. E começa a acontecer coisa boa na vida dele. Aí começa a progredir, melhora, sai dali, daquela cidade, daquela casa miserável, começa a crescer, porque a glória do Senhor... Não é igreja não.
O reino do Senhor está dentro dos vossos corações. Levante uma pedra e tu encontrarás. Em qualquer lugar, gente. Não é a igreja católica, não é o espiritismo, é consciência. Por isso que eu estou dizendo, olha, o mundo existe aonde? Aqui dentro. Acabou-se? Acabou-se. Não é um instante, nem uma hora, né? Que Deus, na sua infinita bondade, este Criador do Universo, possa nesta noite ter esta conversa íntima com cada um de nós, mostrando-nos o caminho, o que é que nós devemos fazer. Abra seu coração e diga: Senhor, hoje eu quero saber, por mais dor, olha a dor, aos eleitos que possa me trazer. Porque muitas vezes é sangrar, é sofrer, trabalhando, porque tem gente que não quer não. Aí tem um emprego, ganha R$50, já volta de táxi para casa. É um miserável. Tem que ficar bom, então essa ânsia de crescer é preciso estar pulsante. Olhe para o espelho de manhã e diga, como eu gosto de dizer isso, acho lindo: eu sou perfeito, alegre e forte. Eu tenho amor e muita sorte. Eu sou feliz e sou inteligente, eu vivo positivamente. Eu tenho paz, eu sou um sucesso. Eu tenho tudo que peço e acredito firmemente no poder da minha mente, porque Deus está no meu subconsciente. Isso é de Lauro Trevisan. Ele fez, eu copiei, achei bonito, vou decorar. Eu não sabia decorar, botei no espelho do banheiro. Todo dia quando eu acordava eu fazia fila. Hoje eu já decorei. Muita paz e que Deus nos abençoe. Assim seja. Meus irmãos, que sirva de reflexão para todos nós, né? A palestra de hoje. Agradecer ao nosso irmão Hinaldo, mais uma vez, e que estamos já esperando no próxima semana do mês que vem. No primeiro domingo, né, Hinaldo? Exatamente. Aí, nosso irmão Cristiano. É Cristiano, né? Uma vez sou eu, uma vez é ela. Pronto. Então vamos fazer a nossa prece final com o nosso irmão Amaro. Agradecer essa oportunidade de estarmos aqui. Reunidos em nome de Jesus. Oremos, meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos e deixar que o amor de Jesus penetre em nossos corações. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreender-nos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz. Agora e sempre, assim seja. E assim, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, meus irmãos encarnados e desencarnados, com esta prece, Pai, que pedimos permissão para dar por encerrados os nossos trabalhos da noite de hoje. Agradecidos estamos, ó Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em Teu nome. Te pedimos, ó Pai, que tenhamos todos um feliz retorno aos nossos lares, com muita luz e muita paz para todos nós. Que assim seja. Eita, coisa boa. Ninguém quer ir não, quer todo mundo. Oxe, pois eu vou. Faça a sua pergunta, tá? Sim. Faça. Sim, o que eu ia perguntar era Se eu souber, eu respondo. se é verdade que a criança ao nascer, ela nasce em espírito ou espírito era obrigado a reencarnar nela? Não entendi o quê? A criança ao nascer, Ah. o espírito está ali de lado esperando para reencarnar. Não, E- já desde o... Não, não. Assim que eu Quando, num período de 9 meses, a criança está no ventre materno, a parte material. O espírito está fora, que vai reencarnar. Porque a física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, o que a mãe gera é a parte carnal. Por isso que a entrada do espírito é na hora do nascimento. Na hora que a criança sai, tá certo? Na hora que ela sai, a acoplagem. E ele vem também no mesmo acompanhamento, né? É, à medida em À que medida que vai- o feto do óvulo começa a crescer, o espírito lá começa a encolher. A colher. O mesmo processo. É um Passando, nunca é 9 meses. A ligação do espírito
espírito ele se dá no ato da concepção. O espírito. Mas ele só adentra ao organismo físico no ato do nascimento. O ovo se colar, o espermatozoide ao ovo, vira óvulo, e aí sim, após o ato sexual, a espiritualidade nos chama que de 1 a 2 horas após a espiritualidade vem e liga. Então, pílula do dia seguinte, DIU, tudo é abortífero. Você está matando. Certo? Obrigado pelo programa. Vamos mais. Vamos ver, meu filho. Eu queria falar mais. Já delegou aqui, não, né? Não.